Boa tarde, Pedro. Tudo Boa bem? tarde, professor. Como é que vai? Seja bem-vindo a essa live. Essa Ah, live, obrigado. ela está na programação da Marcha Virtual pela Ciência no Brasil, e a cultura não pode ficar calada. De arte e cultura durante a quarentena. Desde já, em nome da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, agradecemos aí o aceite pela participação e vamos então começar um bate-papo. Pode ser assim? Pode, claro que Podemos? pode. Primeiro, eu queria falar que assim, eu estou muito honrado com esse seu convite, né? Com o convite da Universidade, da Unirio, com o seu convite, professor Fernando. Que, assim, eu acho que num momento que a gente defendeu o óbvio parece ser importante, né? Mas que num momento que a gente Isso, vive, que as instituições culturais e as instituições científicas estão sendo tão atacadas, estar num debate desse, né? Não é nem uma questão de, na verdade, é uma obrigação de todos aqueles que acreditam, né, na ciência como transformadora das nossas vidas, na cultura. Então, assim, não poderia ser diferente eu aceitar esse convite. Eu estou muito honrado de estar aqui com ele, num momento que defender o óbvio parece, né, que a gente tem que fazer, né? Mas, enfim, então exato. eu estou muito feliz, principalmente nesse momento, estar junto, né, com a Semana de Ciência, com a SBPC, que é um espaço de tão importância para o nosso país, né? Ok. Assim, a universidade fez uma live que começou há uma hora atrás, onde nós nos reunimos, alguns diretores, diretor de pesquisa, diretor de extensão, o diretor da graduação, o diretor de pós-graduação e eu, e tivemos uma fala. E aí eu terminei falando justamente isso, que a cultura não vai ficar calada, não vai ficar silenciada. E aí, quando foi a fala do meu colega, professor Carlos Roberto, da pós-graduação, parece até que era uma fala combinada, eu joguei a bola para ele e ele, de fato, veio a engrandecer a pós-graduação na área de arte, letra, música, humanidades e na área das ciências sociais. E aí, Bacana. assim, Professor, só queria saber se você nessa está me escutando bem, senão eu boto o fone. estou... Está? Não, Então, não, tá dando para escutar bem. então tá Tá, ótimo. Então tá. vamos continuar. É porque eu já estava de fone na outra e assim eu permaneci porque eu estava moderando lá também. Sim, tá ótimo. Então, seu secretário, como você vê e entende a situação da cultura em tempos de isolamento social em virtude da pandemia da Covid-19? Não é Olha, uma novidade fazer esse tipo de pergunta porque está dentro do nosso contexto atual. não, assim, eu vou responder de uma forma. Às vezes a gente vê alguns conteúdos assim na internet, né? E tem muita gente fazendo fake news, não sei o quê. Então, às vezes, nem é muito bom se referenciar nesses conteúdos. Mas eu recebi no outro dia um memezinho desses, né, de internet, que, assim, me tocou bastante, né? Que ele estava falando o seguinte, que a gente está vivendo nesse momento de pandemia e diversos bens luxuosos que a gente achava que era uma necessidade muito grande, nós não estamos utilizando tanto, né? Carro luxuoso, né? Enfim, isso é uma série de coisas que as pessoas acham que era uma necessidade de primeira mão e que não estão utilizando tanto. Só que se não fosse a cultura, e aí esse meme fala isso, né? Que se não fosse a cultura, se não fossem os livros que nós lemos, as séries que nós estamos assistindo, os filmes, a música que a gente escuta, a gente estaria passando por esse momento talvez de uma forma infinitamente mais difícil, né? Poderia, inclusive, muita gente estar pagando um preço muito alto, preço, inclusive, dentro da sua saúde, né? De lucidez por conta da falta de cultura. Então, eu acho que a cultura ela é fundamental na formação do ser humano, ela é fundamental na visão, né, na construção de um olhar crítico sobre a sociedade. E eu acredito muito, né, eu costumo falar muito que a cultura é uma ferramenta de transformação de vidas, e isso parece meio panfletário, mas não é panfletário porque a cultura ela é capaz de formar cidadãos críticos. E somente cidadãos críticos conseguem ir além, né, conseguem melhorar
o local onde vive, né? A melhorar a sua vida de uma maneira geral. Porque para a gente melhorar algo, a gente precisa partir de algo para melhor. E a gente consegue ter esse olhar quando a gente é um ser crítico, é um cidadão crítico da nossa própria realidade. E aí, assim, não tem escala. Pode ser a pessoa, desde que está aqui, com a pessoa que está aqui, ela vai estar sempre querendo melhorar. É uma tarefa nossa, enquanto seres humanos, né? Estar sempre querendo se posicionar num lugar melhor. E aí, esse lugar melhor, não estou fazendo juízo de, por exemplo, questão financeira, não é nada disso. É somente de estar se sentindo melhor no mundo, né? E para a gente se sentir melhor no mundo, a gente precisa transformar a nossa realidade. E só cidadãos críticos conseguem transformar as suas realidades. Então, acho que a cultura ela é fundamental nesse período, né, de pandemia, nesse momento tão difícil que a gente vem vivendo aí, que a humanidade toda está vivendo. E se a gente for analisar um pouco mais a fundo, professor, olha quantas manifestações de solidariedade vieram através da cultura, né? Olha quantos artistas estão fazendo lives gratuitas, né, pelas redes sociais. Aquele pessoal que começou na Itália, que depois foi ganhando o mundo, de se apresentar na sacada dos seus prédios, né, para outras pessoas. Então, Essa foi enfim, uma a sacada muito cultura... boa. Oi? Essa foi uma sacada muito boa, Né? né? Assim, De e é uma forma de se socializar. doar, de estar doando algo para alguém, né? Então a cultura ela também tem esse olhar muito solidário, muito do companheirismo, né? De se doar para o outro. Quando a gente está lendo um poema, quando a gente está cantando uma música, quando a gente está lendo um texto, nós estamos nos doando para o outro, né? Aquilo que há de melhor na gente, né? Inclusive, você lidera um projeto que é História por Telefone. Poderia falar um pouco sobre isso? Isso é muito Posso, legal. posso. Principalmente nesse período de isolamento social que nós estamos vivendo, aonde nós estamos experimentando um outro tipo de mundo, né? Uhum. Um mundo que depende de quantas pessoas moram com você, né? E aí, esse projeto é bem interessante. Poderia falar um pouco sobre ele? Posso sim. O Histórias por Telefone foi um projeto que começou nesse momento de pandemia, né? Naquela assim, a partir do momento que a gente teve a pandemia, a gente criou Histórias por Telefone uma semana depois. E ele começou de uma maneira muito simples, uma mensagem no WhatsApp. Tem uma colaboradora nossa que coordena a Biblioteca Parque da Rocinha e ela tá passando por um tratamento de câncer. Ela já é uma senhora, né? Tem seus 60 e poucos anos. Ela está passando ela está fazendo um tratamento de câncer e ela estava se sentindo muito mal, muito sozinha, estava com medo porque ela estava ela está em casa sozinha, né? Então ela mandou uma mensagem no WhatsApp dizendo: gente, alguém pode ligar para mim? Eu estou muito triste, eu queria conversar com alguém. Foi daí que eu liguei para ela e a gente ficou conversando, né? Conversamos mais ou menos, professor, uns 30 minutos, né? Nesses 30 minutos a gente falou da vida, falou da biblioteca, falou da comunidade, falamos de uma série de coisas, né? Falamos de cultura. Então, assim, a gente começou a falar sobre uma série de coisas e quando ela terminou a conversa, terminou num outro astral, num outro ânimo, estava feliz, etc. Foi daí que eu percebi que, às vezes, as pessoas só precisam de uma palavra amiga, só precisa de um pouco de conversa, né? E aí comecei a pensar nos meus pais, que naquele momento, né, eles estavam sozinhos em casa, nos meus tios. Meus pais agora não estão mais sozinhos, estão com minhas irmãs, elas foram para lá também, ficar lá com eles. Mas naquele momento eles estavam sozinhos, meus tios, e uma série de idosos que estão em casa e que podem estar sozinhos, sofrendo de solidão, sofrendo de depressão, né? Então foi daí que a gente teve a ideia de criar um projeto que chegasse até essas pessoas através de histórias e poesias. E nós criamos através do telefone, por isso que o nome é Histórias por Telefone, porque o telefone ele é uma ferramenta que esses idosos usam, né? Não são todas as pessoas, por exemplo, meu pai, minha mãe usa Facebook, talvez esteja, daqui a pouco entra aqui para assistir a gente, né? Enfim, usa o Instagram. Meu pai já não usa, meu pai é somente o telefone. Então nós queremos, né? A gente quis criar um projeto que ele fosse simples, né? Com uma linguagem simples, objetiva e que fosse através do telefone para poder chegar nesse público. Só que o projeto foi crescendo, solidão, depressão não é uma doença que dê somente idosos, né? Então a gente começou a ter uma série de inscrições de pessoas que estavam necessitando de uma palavra amiga, de um carinho, enfim. E foi se criando uma grande onda de solidariedade. Hoje a gente tem cerca de 4 mil ouvintes inscritos, né? Que a gente vai Que ligando bom. para eles, contando histórias e poesias, e mais de 1.500 voluntários ligando diariamente para essas pessoas. Então se formou uma grande onda de solidariedade, né? Para que as pessoas possam ligar, entrar em contato, simplesmente para contar uma história, uma poesia.
E o bacana também disso, que além das histórias da poesia, começou a surgir um monte de amizades ali, né? Então a gente tem voluntários, por exemplo, que ligam para a gente falando que ficaram amigos, né, dos ouvintes, que estão marcando um café para depois da pandemia, que trocam mensagens no WhatsApp, que trocam dicas de poesia, que trocam dicas de leitura, enfim. Então se criou uma grande onda de solidariedade através de uma ideia simples que surgiu numa mensagem de WhatsApp, né? Isso é interessante. Algumas pessoas que estão nos assistindo estão parabenizando, e se eu não me engano, Ana Paim, se eu não estou pronunciando errado, ela pede até para divulgar como é que faz isso, já passou, já tem um tempo, e os colegas que estão assistindo também, dizem assim que realmente é verdade. O que está se tentando fazer nesse momento de isolamento social é manter uma saúde mental, né? E aí, assim, então, Ana Paim, acho que estou pronunciando correto, Ana Paim, né? Ana Paim, sim. Isso. Está querendo saber como é que faz para ter acesso, se tem algum número, será que teria como passar isso para ela? Nós temos, né, no nosso site da Secretaria Estadual de Cultura, www.cultura.rj.gov.br, né? Então, vou repetir, www.cultura.rj.gov.br. Então, lá no nosso site, a gente tem, logo de entrada, assim, escrito histórias por telefone, e lá nesse link, né, de histórias por telefone, você vai ter 2 cadastros. Primeiro cadastro é para quem quer ser ouvinte, né? Ou quer indicar uma pessoa para escutar uma poesia, uma história. Então, nesse cadastro é muito simples. Você vai deixar o seu nome, o local onde você mora e o seu telefone. Com isso, a pessoa vai poder se cadastrar. Aí, professor, você pode se cadastrar ou pode cadastrar alguém que você acha que gostaria também de uma poesia ou uma história, né? Inclusive, nesse cadastro, a gente tem um campo assim que é aquela coisa de presente, sabe? Dê e para. Então, você pode dê Fernando Porto para o meu amigo tal, entendeu? Então, assim, você pode presentear pessoas com histórias e com poesias. Olha que Então, nesse legal. cadastro, você pode se cadastrar ou pode cadastrar um amigo, alguém que você sabe que gosta. O segundo cadastro é o seu cadastro de voluntários, que a pessoa se cadastra para ser voluntária do projeto. Nele, a pessoa vai deixar o nome, vai deixar o telefone, vai deixar o e-mail, né? Porque o e-mail é fundamental, que a gente vai mandar a lista de pessoas que ela ligar através do e-mail. E vai falar também se ela tem rede Wi-Fi em casa, se ela pode fazer ligações normais por pacote de telefonia, ou se ela só pode fazer por pacote de dados. Isso a gente quer. Por que a gente filtra isso? Porque nós queremos que as pessoas, que os voluntários não tenham custo, né? A gente teve pessoas que se cadastraram, foi bem legal, né? Já tem gente de vários estados brasileiros, tem gente da África. Hoje a gente fez uma ligação para o Quênia, uma voluntária nossa fez uma ligação para o Quênia. Tem várias assim na Europa, porque muita gente, né, tem parente na Europa, vai lá e escreve as pessoas, né? Então a gente tem tido um retorno, assim, né? Eu costumo falar que o História Sem Telefone, ele é ele viraliza mais rápido do que o Covid, né? Então ele não tem barreiras nesse sentido. A gente está hoje aí com um projeto, inclusive saiu na mídia, saiu na França, saiu no México, né? Enfim, no meu Instagram tem alguma das matérias aqui. Então, a pessoa vai se cadastrar como voluntária e vai receber também uma cartilha de orientação. Então, por exemplo, eu quero apoiar o projeto, mas eu não sei o que contar. Ela vai receber uma cartilha com um banco de dados incríveis, com histórias, tudo para ela poder entrar ali e poder participar, entendeu? E umas orientações também mínimas de como se fazer, enfim. E tem muito também, era legal falar isso, que tem muito contador de história, tem muitos escritores que estão divulgando as suas obras autorais através do projeto também. Muito bom. O Maicon, que está nos assistindo, ele estava perguntando, mas você já acabou e você respondeu, né? Se funcionava só no Rio. E aí, Maicon, você que está nos assistindo já deve ter percebido que não se trata só de Rio de Janeiro, nem muito menos, já viralizou. E esse tipo de virilização não precisa de vacina, que é o que nos interessa. Não. E tem uma pessoa também que está nos assistindo, que me passou o nome, perguntando se essa live vai ser salva. Sim, ela vai ser salva, está sendo gravada, e nós vamos só editar, porque isso faz necessário, e vamos disponibilizar nas redes sociais da Cultura Unirio. E assim, dando continuidade então à nossa conversa, assim, mas enquanto Superintendência de Cultura do Estado, o que está sendo feito, né?
O que mais está se pensando? Como é que vocês estão trabalhando? Porque estamos todos em trabalho remoto. Tá, a gente tem feito diversas ações, principalmente, né, no meu caso mais específico, eu sou superintendente de leitura e conhecimento. Então, a gente trabalha mais com essa linguagem, mas eu vou falar diversas coisas que a gente tem feito dentro da Secretaria. Isso. A primeira delas foi essa proposta, né, esse projeto do Histórias por Telefone, de chegar até essas pessoas através de histórias e poesias, chegar às pessoas através das histórias e poesias por telefone, né? Outra ação que nós estamos fazendo bastante é o seguinte: diversos grupos culturais no nosso estado estão se movimentando para ajudar outros grupos com cestas básicas, né? E aí a gente enxerga que, nesse momento, é fundamental também, além do alimento, né, para o corpo físico, é importante também, porque as pessoas estão em casa e estão com uma dificuldade grande, de dar alimento para a alma também. Então, a gente tem colocado livros dentro de cestas básicas para que as pessoas, né, esses grupos culturais, enfim, todas as pessoas que chegam até a gente, grupos, por exemplo, que estejam doando cestas básicas, pode fazer contato com a gente da Secretaria, que nós vamos doar livros para colocar dentro dessas cestas básicas, né? Uma terceira ação, que aí, assim, tem sido um grande sucesso, foi o seguinte: o Estado, ele tem um fundo, tem uma lei que é do Fundo Estadual de Cultura. Há mais de 20 anos essa lei foi criada e o fundo nunca foi utilizado. O fundo estava bloqueado. Os recursos do Fundo Estadual de Cultura estavam bloqueados, né? Nós conseguimos, através de uma ação da secretária, né, desbloquear o fundo. Criamos um edital que vai ter, que a gente vai, como é que eu posso falar? Vai sair o resultado amanhã desse edital. Foi uma proposta para 1.500 agentes culturais do Rio de Janeiro, de todo o estado do Rio de Janeiro, vão receber um prêmio de R$ 2.500. Esse prêmio é para eles produzirem conteúdo dentro da sua casa, né? Então, por exemplo, um músico pode fazer uma live pelo Instagram e ele vai propor esse projeto para a gente. Se ele estiver dentro dos selecionados, ele vai ganhar uma premiação de R$ 2.500. Essa premiação também é pela história dele, né? Então, se a pessoa já tem um tempo de estrada, está batalhando na cultura, tem um currículo cultural, a gente vai avaliar essas duas coisas: a proposta dele e o tempo que ele já tem de atuação na área cultural. E aí, assim, é para todas as áreas, né? Esse edital foram para todas as áreas e para todas as regiões do estado. Foi um grande sucesso, professor. Teve mais de 6.000 inscritos no edital, né? Pena que a gente só tem 1.500 premiações, mas foram mais de 6.000 pessoas inscritas. E também o seguinte: esses recursos do fundo, nós não pretendemos parar por aí. Nós conseguimos apoiar cerca de 100 projetos através da nossa lei de incentivo, do ICMS. Foram publicados no Diário Oficial nessa semana agora, né? Só nessa semana foram 48 novos projetos apoiados pela Lei de Incentivo da Cultura. E ainda pretendemos lançar mais alguns editais, por exemplo, edital de pequenos projetos de até R$ 40 mil para instituições, ONGs, pontos de leitura, cineclubes, grupos de teatro, enfim, para uma série de pequenas organizações, porque a gente sabe também que a cultura às vezes é um pouco elitizada, né? O orçamento da cultura fica na mão de poucos produtores. Nós queremos mudar essa realidade. Queremos fazer com que o orçamento chegue na mão de muitas pessoas. Então, é fundamental apoiar pequenos grupos e pequenos artistas. Ou seja, girar não só em termos de capital financeiro, mas também de capital cultural pela sociedade. Claro, com certeza. Nós vamos fazer um negócio também, o seguinte: a gente está produzindo um festival através das redes, né? Quem entrar, por exemplo, agora na secretaria, vai estar rolando lives lá, que se chama Festival Rio 40 Graus. É um festival de cinema, de discussão sobre o mundo do audiovisual, o mundo do cinema. Ontem eu fiz uma mesa, por exemplo, super legal sobre literatura e cinema, né? Então está tendo esse festival também. Outro festival que nós vamos fazer através das redes sociais se chama Festival das Letrinhas, onde crianças são protagonistas. Então a gente pega, né? A gente tem um grupo forte de crianças que são artistas. Tem criança do teatro, tem criança cantora, escritora, contadora de histórias, enfim, tem diversas artes, né? Tem diversos artistas, crianças. Nós vamos fazer um festival para que essas crianças se apresentem. Porque a gente entende o seguinte, professor: às vezes é legal ter uma contadora de histórias contando história para a criança. Isso incentiva a leitura. A gente sabe que isso incentiva a leitura. Porém, imagina se for uma criança contando histórias para outra criança.
melhor ainda, se for uma criança contando histórias do livro que ela escreveu para outras crianças, né? Isso tem um incentivo muito maior à arte. Então, a gente está promovendo esse festival, que ele vai ser promovido sem ser esse sábado agora, o próximo, né? O Festival das Letrinhas, que vai ser um festival com crianças. Enfim, então tem uma série de coisas, tem ações para redes, né? E tem ação para o mundo online, tem ação para as redes sociais e tem ação também para o mundo físico, de apoio, né? E fomento à cultura do Rio de Janeiro. Então, assim, isso durante o período do isolamento social. Mas fazendo uma projeção, o que a secretaria, ou melhor, a superintendência, está pensando pós-isolamento, né? Pode estar distante ou não, mas a gente precisa pensar quando isso acabar, porque a cultura vai ser a última a voltar às suas atividades ditas normais, né? Se é que a superintendência está pensando para depois, né, que isso acabar, vamos dizer assim, para essa nova realidade que passaremos a viver? Olha, professor, essa não é uma tarefa fácil, né? Porque a gente nem sabe quando isso vai acabar. Pelo contrário, tem a perspectiva até da agora a gente endurecer mais as regras e normas regras, né, de sociais para isso. isolamento, porque assim, não foram suficientes, as pessoas estão na rua, tem muita gente na rua ainda, e as pessoas estão morrendo, entende? Morrendo bastante, né? Muita gente sendo infectada, talvez até muito menos do que é noticiado, seja de fato os números reais do nosso país, né? Infelizmente, a gente tem aí um presidente da República que dá uma orientação completamente contrária a qualquer outro estadista do mundo, contra a Organização Mundial de Saúde, enfim, que está colocando a vida das pessoas em risco. Isso está criando uma grande confusão e faz com que a gente tenha que endurecer ainda mais esse isolamento, né? Então, assim, a gente não sabe quando isso vai acabar. Eu sei que muita coisa vai mudar. É uma tendência que, por exemplo, esse tipo de conversa aqui, que a gente já teve, inclusive pessoalmente, lá na biblioteca, hoje está sendo feita aqui pelas redes sociais, pelo Instagram, né? Eu tenho certeza que esse tipo de prática ele vai se tornar muito mais rotineiro. Então, é importante com que as ações de cultura dialoguem com isso. Outra coisa que é uma missão nossa, um compromisso nosso, lá na secretaria, a nossa secretária, Daniele Barros, ela é uma pessoa incansável nesse sentido, é de fazer com que os recursos possam ser melhor partilhados pelos produtores culturais do nosso Estado. É fundamental democratizar as artes no nosso país. E a gente sabe que isso não vai ser fácil, porque, por exemplo, a gente já tem poucas salas de cinema no nosso Estado. Se a gente for avaliar que pós-pandemia há uma tendência desses cinemas diminuírem, porque, por exemplo, sei lá, pelo menos no começo não tem nenhuma dúvida que vai ser isso. Se a sala de cinema hoje tem 100 lugares, quando ela abrir, ela provavelmente vai abrir com metade da capacidade, porque ela vai dar espaço entre uma pessoa e outra. Então, se a gente tinha, por exemplo, 10 salas de cinema que comportavam 1.000 pessoas, eu estou chutando números aqui, tá? É claro, mas é isso mesmo. Então, se a gente tem 10 salas de cinema que comportam 1.000 pessoas, a gente vai continuar tendo 10 salas de cinema comportando 500. Então, um medo muito grande que a gente tem na cultura é que a cultura passe a ser mais elitizada ainda. Né? Porque a gente sabe, o preço de um ingresso de um cinema, ele não é um ingresso que comporte a tradicional família brasileira com que ela ganha, né, com salário mínimo, etc. Ela comporta uma classe média e classe média alta. A mesma coisa com os livros. O livro, infelizmente, na minha visão, ele ainda é um instrumento de classe média e classe média alta, porque o livro é caro. O preço do livro é caro, né? Falta projetos de mediação de leitura também. Então, falta uma série de coisas que eu tenho medo que o discurso seja para elitizar ainda mais a nossa cultura. Então, eu acho que a grande tarefa da cultura é fazer com que isso não aconteça, essa elitização, e mais, com que ela se popularize cada vez mais. E aí a gente entende que o nosso papel é um papel de fomentar a cultura, né? Então, é mais necessário ainda as libertações de livros que nós fazemos, fazer com que o livro chegue até as mãos das pessoas. É importante com que a gente apoie produtores culturais, né? Que a gente tenha linhas de financiamento para essas pessoas, linhas de financiamento para o teatro, linha de financiamento para o audiovisual, para a literatura, para a música de uma forma geral, que a gente possa também fazer mais desse tipo de projeto que nós fizemos, que se chamou Cultura nas Redes, para que as pessoas possam produzir conteúdo dentro de casa. Olha que fantástico! A gente está promovendo shows de pessoas
dentro das suas casas para aquela rede delas. Então a gente não está promovendo, pegando, sei lá, 10 milhões de reais, botando num Rock in Rio que vai impactar X pessoas. A gente está botando 2.500 reais na mão de um artista que vai fazer que vai fazer uma apresentação para 100, para 200, para 500 pessoas, para 1.000 pessoas. O impacto disso somado, ele é muito maior e o custo muito menor, né? Olha o custo que tem um edital desse. O nosso edital são 1.500, são 2.500 reais vezes 1.500 pessoas. Então, o custo disso, né, para o Estado, ele não é alto, mas ele precisa, acima de tudo, de compromisso e vontade política de ser feito. E é isso que a nossa secretária tem tido, né? Ela foi lá o seguinte, não desbloqueou o fundo há 20 anos, mas vamos batalhar para desbloquear. Conversou com os deputados, conversou com a Assembleia Legislativa, conversou com o governador, foi nos secretários, criou um entendimento que era importante naquele momento, manter as pessoas em casa e também uma série de artistas que não têm condições, porque a galera perdeu suas possibilidades de renda, né? Quantos artistas não tocam na noite, não estão se apresentando por um cachê que, na verdade, que aí não tem? E aí a gente não está falando do artista da Globo, porque esse tem o salário, está garantido, esse está com uma situação muito melhor do que aquele cara que está na noite, que está fazendo um show e que de uma hora para outra perdeu tudo, né? Não tem salário, não tem nada. Então foi uma forma de premiar essas pessoas pelo aquilo que elas já fizeram pela nossa cultura, pelo histórico que elas têm e também pelo que elas vão apresentar nas suas redes sociais. Então acho que esse tipo de projeto, ele veio para ficar. Ele não acontece só na pandemia, porque é uma realidade nossa. Talvez vocês estejam discutindo muito isso aí na SBPC, né? Do como vai se colocar a sociedade, como a sociedade vai se comportar no pós-pandemia. Eu acho que esse relacionamento pelas redes sociais, a forma de trabalho vai mudar muito, né? E acho que a cultura também, a forma de consumir cultura também vai mudar muito. E aí, acho que a cultura tem que se preparar para esse momento, entendeu? Essa ferramenta ela estava batendo às nossas portas, pedindo para entrar. Com isolamento social, eu costumo dizer que ela meteu o pé na porta e entrou, porque é o que nós temos hoje, né? Sim, sim. E aí as ela pessoas vinha vão aprendendo ali, para né? entrar. Eu, particularmente, sempre tive mais dificuldade com essa coisa, né? Se for para marcar um encontro, aí eu gosto de ligar, fazer certinho. Enfim, mas a gente vai aprendendo também, vai usando isso aqui. Eu sempre acreditei assim, eu nunca gostei muito do trabalho remoto, né? Eu sempre gostei mais de trocar, de estar junto com as pessoas. Mas, enfim, é o que a gente tem para hoje, né? E assim, estou até relativamente bem, conseguindo produzir bem, né? Mas eu sinto um pouco falta do contato humano ainda, entendeu? Assim, daquela coisa, estar junto, vamos planejar, vamos conversar, trocar experiências. Mas, enfim, é o que a gente tem para hoje, né? Não adianta. A gente tem que andar também de acordo com o que o mundo está andando, né? Exatamente. Então, assim, estamos já chegando ao final desse bate-papo. Qual é a mensagem, Pedro, que você gostaria de deixar aí registrado na nossa live? Eu esqueci de uma coisa. Quando você perguntou com Fique à relação à questão vontade. da cultura, eu esqueci uma coisa. A gente, talvez a cultura e o conhecimento, né, o conhecimento científico, seja os dois pilares que estejam sendo mais atacados nesse momento difícil que nós estamos vivendo, né? Quando a gente vê aí um monte de gente falar, não, para que conhecimento científico? Eu escutei no WhatsApp, eu li uma mensagem no WhatsApp, não sei o quê. A cultura também, né? Para que cultura? Para que Ministério da Cultura? Para que Ministério da Ciência e Tecnologia? Enfim, né? Para que opinião da OMS? Se o meu amigo falou que pode sair na rua, que é só uma gripezinha, né? Enfim. Então, eu acho que uma das coisas que é fundamentais, está no nosso radar, professor, é ter um relacionamento maior com a universidade, né? A gente, nós dois, né, já temos uma parceria boa, uma parceria, né, que estaria rendendo muito frutos se não fosse a pandemia, que é a parceria com relação à remissão de pena através da leitura. Né? A gente, ano passado, nós montamos algumas salas de leitura e bibliotecas em presídios juntos. Né? A gente estava programado para fazer uma exposição da obra, né, das obras culturais desses detentos. E eu acho que a gente precisa consolidar mais a relação do Departamento de Cultura da Unirio, a relação do Departamento de Cultura e Extensão das outras universidades com a Secretaria Estadual de Cultura. Tenho certeza que a gente precisa se unir nesse momento que a gente é super bombardeado e mostrar, né, o quanto esse casamento produz, o quanto nós podemos, por exemplo, criar de bibliotecas e
e trabalhar a remissão de pena, né, através da leitura, o quantas coisas a gente pode fazer na formação crítica do ser humano, seminários, vamos discutir cultura, vamos essas perguntas que você está fazendo, todas elas dariam para a gente fazer um seminário, estudar isso junto. Com certeza, né? Com certeza, com certeza. Só que nós fomos pegos de surpresa, né? Sim, sim. Porque teve o projeto da FAPERJ, que estamos aguardando o resultado, aonde espero que eles, né, que a FAPERJ assim libere o resultado, né? Que é onde está então inserido. E um dos itens da pauta da agenda cultural da universidade é justamente essa de leitura que nós conversamos, enfim. Bom, essa parte da live, temos até um tempo para isso, mas assim, as pessoas cansam, eu acho que fica aí registrado a nossa contribuição na marcha virtual pela ciência no Brasil, a cultura se pronunciando, porque isso é muito importante, né? Destacar para quem está nos ouvindo que lá no Facebook, Instagram, canal YouTube, a Unirio também vem fazendo o seu trabalho, não paramos, estamos fazendo em média 2 postagens ao dia, e quando eu digo ao dia, eu digo de domingo a domingo, ou de segunda a segunda, como queiram, né? Mas pela parte da manhã com alguns depoimentos, e à tarde também se utilizando de espetáculos que aconteceram na Unirio, professores da escola de teatro, de música, também estão fizeram pequenos vídeos, e esses são postados para minimizar, né, esse isolamento social, porque a gente precisa manter a nossa saúde mental. Sabemos aí que tem algumas pessoas que estão literalmente surtando, né, porque acaba entrando num clima de solidão, mesmo diante dessa tecnologia que nós temos hoje. Nós também precisamos pensar por outro lado. Não é todo mundo que tem isso. E não é todo mundo que sabe lidar com isso. Sim, então, assim, Pedro, queria lhe agradecer muito esse bate-papo, né? Quando tudo isso acabar, vamos nos encontrar, vamos continuar nos articulando. A universidade está, assim, disponível para isso. O reitor, extremamente acessível, ficou muito satisfeito em saber que hoje nós estaríamos numa live para isso. E, assim, é o que você acabou de falar, precisamos ficar juntos. Professor, fico muito contente, muito feliz com esse convite. Tenho o prazer aqui, né? Entrou agora aqui ainda há pouco, né? Um amigo assim que tem um talento fantástico, companheiro lá da secretaria, que é meu amigo fotógrafo Fred Ponte, o Marcelo também, que é companheiro nessa história, né, da remissão de pena pela leitura, está nessa batalha cotidianamente, está nos presídios, está na universidade, né, é da casa aí de vocês, é da Unirio. E eu estou muito feliz com o relacionamento que a gente tem criado, porque assim, a nossa parceria não se dá simplesmente porque é uma questão institucional entre a universidade e a Secretaria de Cultura, não. A nossa parceria ela se dá através daquilo que mais importa, que são as pessoas que estão lá do outro lado e que tanto precisam, né, de uma formação, que tanto precisam de cultura, que tanto precisam enxergar o mundo de uma forma diferente para que possa avançar, né, que possa construir uma vida melhor. Então, assim, trabalhar junto à remissão de pena pela leitura é, para mim, uma das maiores alegrias que eu tive nesse período todo aí de 1 ano e meio de gestão lá na superintendência, e é onde eu quero concentrar minhas energias, é onde eu quero concentrar meus esforços. É nesse relacionamento que a gente está criando. Então, queria mandar um beijo para todo mundo que ouviu a gente, né? Quem quiser por histórias por telefone, entra lá, seja voluntário, escuta uma história, cadastre os amigos que queiram receber uma mensagem bacana. Enfim, vamos juntos, porque a cultura e a ciência é a forma que a gente tem para transformar aí esse momento difícil que a gente está vivendo, não só no Brasil, como no mundo. Então, terminamos assim a nossa live, Marcha Virtual pela Ciência no Brasil, agradecendo Pedro e a todos os presentes. Uma boa tarde e, é claro, não poderia deixar de esquecer jamais a minha equipe de cultura, Marcos, Renato, Pedro, seu xará e Juliana. Muito obrigado a todos pelo apoio.